Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Wagner Vanderbroek do canal Cursos e Gerencial Pode Ser Legal. Você que é gestor, estudante, contador, amante de finanças, pequeno, médio e grande empresário. E agora assistam o vídeo de hoje. Um abraço e até lá! Bom, sempre trazendo para vocês um vídeo bacana, um vídeo interessante, com assuntos que são relevantes, sem perder o conteúdo. Estou trazendo para vocês, então, sobre margem de segurança, alavancagem operacional e alavancagem financeira. Muito bem, vamos lá. A margem de segurança, então, é a diferença entre as vendas reais, ou seja, as vendas que a empresa pratica hoje, que pode ser em valor financeiro ou em quantidade, e as vendas do cálculo do ponto de equilíbrio. Então, você teria que calcular o ponto de equilíbrio disso. Bom, para saber sobre o ponto de equilíbrio, eu recomendo que vocês assistam, então, os vídeos 33 até o vídeo 37. Bom, dessa forma, então, a margem de segurança determina a folga que tem do nível de vendas, podendo ocorrer a diminuição do volume delas, sem que entre na faixa do prejuízo operacional. Dito, então, o conceito, vamos dar um exemplo prático. Então, imagine que essa empresa tem uma demonstração de resultado do exercício, uma DRE, com vendas de R$50 mil, e hoje ela tem um lucro, antes do imposto de renda, de R$5 mil, o LAGIR, antes de juros e imposto de renda. Imaginando, então, que a gente calcule o ponto de equilíbrio, então nós teremos então o ponto de equilíbrio, que é o custo fixo, dividido pela margem de contribuição. Então, o ponto de equilíbrio dela é 37.500. Lembrando que ponto de equilíbrio não é o ponto de valor ideal, tá? Então, por isso que eu recomendo que vocês vejam os vídeos que eu citei agora há pouco, para que vocês entendam melhor sobre ponto de equilíbrio. Muito bem, aplicando esse ponto de equilíbrio, então, uma nova DRE, nós teremos a seguinte situação. Então, veja só, ela vende hoje R$50 mil, e, hipoteticamente, se ela vender 37.500, ela ainda não entra na faixa de prejuízo, ela teria zero de lucro. Não é bom, mas pelo menos não entra no prejuízo, tá? Então, o ponto de equilíbrio de 37.500 indica que não teríamos prejuízo. Então, veja só, se eu tiver uma queda no meu faturamento de R$50 mil para 37.500, se por acaso tiver algum problema e eu caio esse faturamento, ainda eu não entro no prejuízo. Eu saio de 5 mil e tenho lucro zero, mas não entro no prejuízo. Obviamente que isso não é bom, 37.500. Nós queremos nos distanciar o máximo possível, ficar distante desse valor aqui o máximo possível. E o quão distante que essa empresa está desse chamado ponto de equilíbrio, que é o valor mínimo que ela teria que faturar para não entrar no prejuízo. Então, nesse caso aqui, a gente calcula então a margem de segurança, que pode ser em quantidade, em valor financeiro ou em percentual. Em quantidade ou em valor financeiro, são vendas menos o ponto de equilíbrio, tanto em quantidade como valor financeiro. Já em percentual, eu divido a margem de segurança, veja que muda de menos aqui para divisão. Eu divido a margem de segurança pelas vendas, que pode ser em quantidades físicas ou financeiras. Então vamos lá. Então, nesse caso hipotético que nós pegamos, a empresa então tinha R$50 mil, tirando os 37.500, que é uma possível redução que ela poderia ter pelo ponto de equilíbrio. Então, hoje ela trabalha com uma margem de segurança de 12.500, tá? Financeiramente 12.500. Já percentualmente, eu pego os 12.500 e divido por vendas, né? Então, que é a minha margem de contribuição, a margem de segurança em valor, dividido pelo faturamento de 50 mil atual, daria então 0,25, ou seja, 25%. O que significa isso? Que se os atuais 50 mil por acaso ela cair para 37.500, ela está a 12.500 de segurança desse valor mínimo, tá? Que é os 25%. Então, em valor financeiro 12.500 e em percentual, então, 25%. Muito bem, vamos então agora à alavancagem operacional. A alavancagem operacional é determinada pela relação entre as vendas, as receitas que a empresa tem, venda de produto ou serviço, e o seu lucro, tá? Que é o LAGIR, que é o lucro antes do imposto de renda. Ou seja, é a capacidade que a empresa possui, de acordo com a sua estrutura de custos fixos atual, implementar um aumento no seu faturamento e gerar ainda mais lucros, resultados, tá? Como é que é calculada a GAL, a alavancagem operacional? É a margem de contribuição dividido pelo lucro operacional. Quem não sabe como calcula a margem de contribuição, então eu recomendo que vocês assistam o vídeo 33 e também os vídeos 34 até o 38.
Bom, e a alavancagem financeira? O que é? Então ela consiste na capacidade que a empresa tem de usar os encargos financeiros fixos para maximizar os efeitos no lucro, tá? No lucro antes do imposto de renda. Então ela é chamada então de grau de alavancagem financeira. Vamos entender isso no exemplo prático aqui. Então imagine o seguinte, a empresa ela vendia 400 unidades e passou a vender no segundo período 500, então ela teve um salto de vendas aqui. Obviamente que esse aumento da quantidade gerou um aumento também nas receitas brutas dela aqui. Tirando o custo da mercadoria vendida, né, que eu chamo o famoso CMV, eu teria um lucro bruto de 400, descontado a despesa operacional de 300, sobra então um lucro operacional de 100, um agir de 100. Muito bem, veja que é o seguinte, quando aumentou o faturamento, o custo fixo também aumentou um pouco, não foi só o custo da mercadoria vendida que aumentou aqui. Então, nesse caso aqui, a empresa conseguiu maximizar um aumento de 800 para 100, de um lucro operacional de 100 para 200. Então, o que aconteceu aqui? Eu tive um aumento na venda de 25%, como é que calculo esse 25%? Eu pego 1.000, que é o segundo, divido pelo primeiro, menos 1 vezes 100, né? Aquela famosa regrinha de 3 aqui. Bom, então eu tive 25% de aumento, ou seja, R$200 aqui, e o que isso refletiu então no meu lager, no meu lucro, né, antes do imposto de renda? Aumentou em 100%, ou seja, de 100 foi para 200, né? Bom, agora vamos pegar então, continuar nessa ideia, pegando apenas o lager aqui para frente, aqui, o lager de 100 e 200. Então como é que ficaria? Então se o meu lucro operacional era 100 e saltou para 200, ou seja, teve um aumento aqui no meu lager aqui de 100%, como é que ficaria então o lucro por ação? Então veja que o meu lucro por ação aqui, nesse caso, né, se vocês olharem aqui o lucro líquido, 72 mil, e aqui passou para 162, enfim, o meu lucro por ação de 18 para 45, então eu tive uma LPA, que é um lucro por ação, de 125%. E isso para o acionista é muito interessante, porque você sabe que o acionista ele é movido então pelo retorno do seu investimento. Bom, então como é que fica então o grau de alavancagem financeira? O grau de alavancagem financeira então seria o 125 dividido por 100, tá? Então, que dá 1,25. Então, foi alavancado financeiramente, essa empresa conseguiu pegar o lucro dela por ação, que foi um aumento de 125, dividido por 100. Então, ela tem uma capacidade de alavancar. Lembre-se que o que é alavanca, então? Aquele princípio de Arquimedes mesmo, né? Você tem 2 pontos de referência. Então, conforme você desloca o ponto de referência, essa alavanca ela pode ser favorável ou desfavorável nessa movimentação. E quando eu pego o grau de alavancagem total, em que eu pego o grau de alavancagem operacional, que era 4, que nós vimos agora há pouco, multiplicado pelo grau de alavancagem financeira, ele tem um grau de alavancagem total de 5. Bom, gente, era isso nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos então até o próximo vídeo. Até lá!